Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de rendimento de geradores e associação de geradores, certo? Vamos começar a falar do rendimento. Então, olha bem, independentemente da parte da física que a gente já estudou, quando a gente já viu rendimento, é potência útil por potência total, tá? Energia útil por energia total. Então, o rendimento é calculado dessa maneira, certo? Independentemente da parte da física que a gente esteja estudando rendimento, e pode ser na termodinâmica, na mecânica, na elétrica aqui, né? Então, olha bem, vamos lembrar que potência útil, a gente fez a dedução da fórmula já, potência útil de um gerador é U vezes I, e a potência total é vezes I. E aí o que a gente faz? A gente vai simplificar o I aqui, I com I vai simplificar, certo? Então, o rendimento, você pode determinar o rendimento de um gerador pegando a DDP externa dele e dividindo pela DDP interna, que é a força eletromotriz, certo? Vamos lembrar que a DDP externa de um gerador é a interna, que é a eletromotriz, menos a resistência interna dele vezes a corrente que passa por ele. Ou seja, E menos Rzinho vezes I. E aí, o que a gente vai fazer? No lugar do U, a gente vai colocar E menos Rzinho vezes I e vamos repetir o E no denominador, certo? Então, olha como é que vai ficar as coisas aqui, ó. E com E vai simplificar, vai dar 1. E aí você vai pegar menos Rzinho vezes I sobre E. E aí você pode calcular o rendimento do gerador. Então você pode calcular o rendimento do gerador se você tiver a resistência interna dele e a eletromotriz, é dessa maneira que você vai fazer. Se você souber a DDP externa em função de uma corrente que está passando por ele e saber qual é a eletromotriz, você pode calcular por isso aqui, ó. Pode ser aqui, não é? Ah, mas se eu já souber o enunciado, já me der a potência útil total, você pode calcular aqui, certo? Qual fórmula que é a correta? Aí depende, né, gente, dos dados do enunciado. Vai depender dos dados do enunciado. E normalmente o enunciado, ele não vai te dar a DDP externa dele, não vai te dar a potência útil nem potência total. Normalmente não. Normalmente você vai ter no enunciado a eletromotriz, a resistência e a corrente que passa pelo resistor. Daí você vai calcular o rendimento. Então, normalmente, dos casos, seria por aqui, mas não é uma regra, né, gente? Vocês, inclusive, podem até utilizar essas outras duas, se não lembrar disso aqui, desde que vocês achem, no caso, por exemplo, se você tem o E, se você tem o I, você pode calcular a DDP. E aí você pode fazer aqui, olha, não precisa de lembrar dessa forma. Só que é um cálculo a mais que você faz. Aqui você já faz direto o cálculo do rendimento, se você tiver a resistência, o I e o E. Bom, agora, quando você fala em potência útil, observa que a potência útil, né, que é U vezes I, tá, ela vai ser maior à medida que a corrente aumenta. Não é isso que dá para entender? U vezes I. Se você tem um valor de U, né? Você tem um valor de U, tá, específico. E à medida que você vai aumentando o I, obviamente a potência útil aumenta. Mas ela aumenta indefinidamente? É óbvio que não, né, gente? Porque se fosse assim, a gente pegaria vamos supor, uma bateriazinha, uma pilha, sei lá, de 1,5 V, e a gente poderia alimentar uma cidade, por exemplo, igual o Guaçuí, de 30 mil habitantes, né? Ou de milhões de habitantes, quem sabe, porque se a potência útil fosse indefinidamente, eu iria aumentando essa potência e ia fornecendo energia, aí vai. Não é assim que funciona. Então observa, gente, que a potência útil vai aumentando, em função da fórmula, U vezes I vai aumentando, só que ela chega num valor máximo, é o pico, o valor máximo, certo? Quando eu tenho esse valor máximo? Quando eu tenho em termos de corrente, o que seria a metade da corrente de curto-circuito. Quando a corrente atinge metade do que seria a corrente de curto-circuito, o que acontece? Cheguei no pico.
da potência útil. E se eu aumentar um pouquinho mais da metade da corrente de curto-circuito, aí o que acontece? A potência útil vai decaindo, vai decaindo. Quando a gente chega no que seria a corrente de curto-circuito, o que acontece? A potência útil é zero. Porque se está em curto-circuito, você não está fornecendo energia nenhuma. Se o gerador está em curto-circuito, ele não está fornecendo energia nenhuma. Então aí a potência útil que efetivamente pode ser utilizado é nada, é zero. Compreenderam o gráfico? É isso que vocês têm que compreender quando fala de potência útil máxima. E aí, gente, como é que eu calculo essa potência útil máxima? Como é que seria isso? Se você, obviamente, se você tiver o gráfico, né, com os valores, você vai olhar aqui onde tem a inversão, né? Aqui é onde tem a potência útil máxima. Se você tem o valor, que beleza, você já sabe. Mas se você não tem o gráfico te mostrando isso, como é que você calcula? Por exemplo, você tem o valor da eletromotriz e o valor da resistência interna do gerador. A potência útil máxima é a eletromotriz ao quadrado dividido por 4R. Lembrando que R é a resistência interna do gerador. Então é uma fórmulazinha. Tá? Muitas das vezes, quando um exercício, até mesmo no Enem, eu acho que eu já observei que já teve uma vez, ele te traz essa fórmula aqui. Tá? Muitas das vezes já vem a fórmula pronta. Você só tem que saber buscar no enunciado lá o que seria a eletromotriz e a resistência interna do gerador. Certo? Bom, vamos no exemplo aqui, olha. No circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz 8 volts com resistência interna de 1 ômega está ligada a um resistor de 3 ômega. Eu quero saber qual é a DDP entre os terminais. Então, eu tenho duas maneiras de calcular essa DDP. Né? Tendo a corrente que passa no circuito, então eu preciso saber qual é a corrente que passa no circuito. Ó, o I, né? O I. O I que passa no gerador aqui é o mesmo I, só que eu fiz ao contrário, né, gente? Ó. O I é ao contrário, porque aqui está o positivo. Ó. Aqui é o positivo, né? Sai do positivo a corrente quando eu tenho um gerador, tá? Vamos lembrar disso que eu já até comentei, né? Então, eu vou apagar aqui e vou colocar aqui, olha. Então, aqui está a corrente. A corrente vem a corrente, vem a corrente, ela vai passar também nesse resistor aqui externo. Então é a mesma corrente. Tá? Então eu posso também calcular essa DDP, a gente já fez esse exercício no vídeo anterior, inclusive, ó, R vezes I, né? Se eu tiver o I, não é isso? Eu posso fazer isso também, ó. Só que, no caso aqui, como a gente vai começar a querer utilizar a fórmula da equação do gerador, vamos forçar a barra um pouquinho aqui e vamos utilizar a fórmula da equação do gerador. A gente vai mostrar que vai ser o mesmo resultado. Então, primeira coisa, a gente calcula a corrente, né? É aquela lei de Ohm por Ilê, né? Que na verdade está colocado de uma forma diferente aqui, mas vamos lembrar que é E dividido por a resistência externa do gerador ao gerador, né, mais a resistência interna, que é o Rzinho, né? Então é justamente a resistência da soma, a soma das resistências, melhor dizendo, né, ou a resistência total, que é o Rzinho mais Rzão, ou o Rzão mais Rzinho, a ordem não altera nada aqui, né? Então, qual a resistência interna do gerador? É 1. Qual a resistência externa? 3. Então, qual é a resistência total do circuito aqui? 4 ômega, que é justamente o denominador aqui, né? 4. Qual é o valor da eletromotriz? É o quê? É 8. Então, seria 8 dividido por 4, ou seja, 2 amperes, né? 2 amperes. Tá? E aí a gente vai calcular a DDP entre os pontos A e B utilizando a equação do gerador. É a eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente. Então ficaria 8, que é a eletromotriz, menos, no caso, 1 que seria a resistência interna do gerador,
vezes 2, que é a corrente que passa por ele. Então 8 menos 2, que vai dar 6. Aí se eu utilizasse o igual a RI usando a resistência externa aqui, ó, que é o Rzão aqui, ó, seria 3 vezes 2, daria o mesmo resultado, observa? Daria o mesmo resultado, tá? Bom, eu quero calcular também o rendimento do gerador, né? Então, olha bem, U sobre E. Lembra que eu falei que quando fala de rendimento, normalmente é te dado o E, o Rzinho e o I, mas como a gente já calculou o U, tá? E fica mais prático eu utilizar o U dividido por E, é que eu falei, depende, as 3 fórmulas que eu mostrei para vocês lá, depende do enunciado, né? Então o rendimento é U por E. Qual é o valor de U? Para essa corrente, claro, né? A gente está falando dessa corrente aqui de 2 amperes, no caso, em função das resistências e da força eletromotriz, é óbvio. Tá? Então, ó, 6 volts é a DDP externa do gerador, né? E qual a DDP interna dele? A DDP interna dele é 8. Então 6 por 8, 0,75, ou seja, 75%. Então, por que a DDP externa é 6 e a interna 8? Por que essa diferença? Porque há uma queda de tensão em função da corrente passar por esse resistor aqui, olha. Pensa, qual é o valor do resistor? 1. Qual é a corrente que passa por ele? 2. Uma vezes 2, eu poderia usar essa fórmula, para esse resistor especificamente eu posso usar o igual a RI, só que aí seria o Rzinho, né? Então é 1 vezes 2, 1 vezes 2, 2. Então vem 8, só que dos 8, 2 fica aqui no resistor, ou seja, tem uma queda de 8 para 6, uma queda de 2 no caso, né? Uma queda de 2, de forma que nas extremidades, ou seja, entre os pontos A e B, vai dar o que? 6 volts, né? Bom, vamos continuar aqui agora. Vamos falar agora de associação de geradores. Então eu tenho aqui um gerador específico que é uma pilha, olha, uma pilha, tá? E aí o voltímetro, que para ser mais exato aqui, foi utilizado no amperímetro, no multímetro, né? Eu tenho um multímetro que foi utilizado aqui o voltímetro dele. Observe que a leitura da pilha é aqui, ó, 1,5 volts. Aí o que eu fiz? Observa, ó, aqui é o positivo da pilha, aqui é o negativo da pilha, certo? Então aqui é o positivo novamente, aqui é o negativo. Então observa como está ligado o positivo de uma com o negativo da outra, elas estão em série. Elas estão em série. Então o que acontece com a DDP? Quando você vai pegar nas duas extremidades, que vai ser, na verdade, ó, no negativo dessa pilha aqui, da direita, da esquerda, melhor dizendo, né? E no positivo da direita aqui, olha. Quando você vai fazer a leitura, você soma. Se uma pilha é 1,5, as duas vão ser o quê? 3 volts. Certo? E vamos ver como é que ficaria no circuito. Ó. Aí foi colocado aqui 3 pilhas, na verdade. Olha, ó, positiva aqui, ó, positivo. Ela tem uma resistência interna, certo? E aqui, obviamente, é o negativo dela, que é ligado ao positivo da outra, ó, positivo da segunda aqui, olha, positivo. Ela tem uma resistência interna e o negativo dela é ligado no positivo da última da direita aqui, olha. Então observe que é um positivo ligado ao negativo, um positivo, ó, um negativo ligado a um positivo, um negativo ligado a um positivo, não é isso? É isso que aconteceu. E aí, o que acontece? Cada pilha tem uma força eletromotriz, ó, que poderia ser 1,5 volts, sei lá, ou mais de 1,5, de forma que a DDP externa dela, no caso, seria um pouco menor se estiver passando corrente, é óbvio, né? O que acontece? A força eletromotriz total aqui vai ser somada, né? Se eu tenho E, eu tenho 3E. Observa que as resistências também, olha, estão em série, então elas são somadas, olha. Elas são somadas. Eu aumento
eu aumento a DDP que eu vou obter no final das contas, mas em compensação eu aumento também a resistência. Por conta disso, eu vou ter uma dissipação maior de energia. Tá? Eu vou ter uma dissipação maior de energia. Então, a desvantagem de você associar pilhas em série é você fazer com que haja um desperdício maior de energia. Né? Então, como é que eu calcularia a corrente que passa por essas associações de pilha aqui? Então, olha, lembrar da lei de Ohm-Pouillet, né? Lei de Ohm-Pouillet, e aí eu vou substituir. Ó. Na verdade, eu não tenho o E, eu vou ter o que? 3E, né? 3E. 3 vezes o valor da eletromotriz de cada uma. Eu tenho uma resistência interna R, e a resistência interna vai ser a soma das três também. Então 3R. Daí eu calculo que seria a corrente que vai passar por esse circuito aqui. Olha. Dessa maneira eu calculo a corrente. Certo? Bom, e se eu associar pilhas em paralelo? Olha bem, se for em paralelo, o que acontece? Ó, positivo com positivo, negativo com negativo. Só que eu tenho aqui entre o negativo e aonde está interligado, eu tenho obviamente a resistência interna da pilha, né? Mas é positivo com positivo, negativo com negativo. Tá? Então, elas estão em paralelo. Lembra a questão do paralelo? A DDP é uma só, lembra? Paralelo, DDP é uma só. Então, o que acontece? A eletromotriz aqui, tá? Eu não vou somar, nem tampouco dividir, né? Vou fazer, é uma só. Qual é a eletromotriz da associação? É o próprio E, o próprio valor de uma das pilhas. Nós estamos falando de pilhas idênticas, é óbvio, né? Agora, os resistores estão em paralelo. Os valores são pilhas idênticas, obviamente, as resistências internas são idênticas, né? Então, como é que eu posso calcular essa resistência interna resultante? É só pegar o valor unitário e dividir pela quantidade que está associada, lembra disso? Então, qual é o valor da resistência de uma pilha? É R. Eu tenho 3, então é R dividido por 3, olha. Então, dos 3 geradores eu transformei num só de eletromotriz E, dos 3 resistores eu transformei num só, cuja resistência interna é R sobre 3. E isso está ligado, observa que isso está em série, tá, gente? Observa, isso não está em paralelo com... as resistências não estão em paralelo com o resistor externo, não, tá? O que está em paralelo com o resistor externo é todo os geradores, ou a associação dos 3 geradores. Isso que está em paralelo, ó, vamos colocar aqui, ó, que é A, né? Que é B, ó. Então as extremidades dos geradores associados estão em paralelo com a pilha. Mas quando eu analiso só os resistores, observe que esses 3, a resistência equivalente interna, né, da associação dos geradores, que é o R sobre 3, estaria em série com o resistor externo. Tá? É só você analisar o circuito que dá para ver nitidamente isso aí. Ó. Então, eu tenho R sobre 3 em série com R. Né? Então, utilizando a lei de Ohm-Pouillet, como é que eu calcularia a corrente que passa nesse circuito aqui? Tá? Então, olha lá. Ó. A eletromotriz é o próprio E mesmo. A resistência equivalente, todo o circuito, já que está em série, esse R sobre 3 e o R, é só somar, né? O R mais R sobre 3. Certo? Com relação ao R sobre 3, só para lembrar, né? A gente já viu, quando eu tenho resistores em paralelo cujos valores são iguais, e aí cada gerador tem um, e eu tenho 3 geradores, então a N aqui é o número de geradores, obviamente, né, por consequência, o número de resistores, tá, gente? O número de resistores, certo? Eles são iguais, eu pego o valor de um deles, que pode ser qualquer um, que os valores são iguais, pego o valor unitário e divido pela quantidade. Se fosse 4, seria R sobre 4. Se fosse 5, R sobre 5. Lembrando que nós estamos falando de geradores, pilhas idênticas, né? Beleza? Então, vamos para um exemplo aqui. Olha. As figuras ilustram 2 pilhas ideais associadas em série. Primeiro arranjo, né, em série. E em paralelo, segundo arranjo. Supondo as pilhas idênticas,
assinale a alternativa correta. Então, ó, o primeiro arranjo está em série e o segundo arranjo em paralelo. Então, vamos lá. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão? É óbvio que não, né, gente? Aqui está em série. Digamos que fosse 1,5 volts cada pilha. Esse primeiro arranjo daria 3 volts. Já o segundo, como está em paralelo, seria 1,5 mesmo. Por que eu sei que está em paralelo aqui? Ó? Positivo, positivo, negativo, negativo. Mas que sabe que é positivo? Quando você pega a pilha, onde tem aquela saliênciazinha é o positivo. Onde tem um fundinho é o negativo. Tá? Já aqui não, olha. Aqui é positivo e aqui é negativo. Significa que essa pilha da esquerda aqui está ligado o negativo dela ao positivo da pilha da direita, né? Então, positivo com negativo que está interligado. Então, está em série. Então, ambos arranjos fornecem a mesma tensão? Não. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior que o segundo? Perfeito. Perfeito. Então, se fosse 1,5 volts cada pilha, essa aqui daria 3 e aqui daria 1,5 mesmo. Se ligarmos o voltímetro aos terminais do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula? Não. Ele vai indicar uma diferença de potencial que seria o valor de uma única pilha. Se é 1,5, vai ser 1,5. Se é 6, vai ser 6. Se é 3, vai ser 3. Depende da força eletromotriz e, por consequência, a DDP da pilha, né? Ambos os arranjos, quando ligados ao mesmo resistor, fornecem a mesma corrente? Óbvio que não, né? Quanto maior, no caso, a DDP, maior a corrente. No caso aqui, o que forneceria, no caso, uma maior corrente é a associação em série, não é? Se comparado com a paralelo. Se ligarmos um voltímetro nos terminais do primeiro arranjo, ele indicará uma diferença potencial nula? Não. Não, a diferente potencial vai ser justamente a soma das diferentes potenciais de cada pilha. Se é 1,5 cada, a leitura vai ser 3 volts. Então a única resposta certa é a letra B. Aí você vai dizer, qual a vantagem de utilizar as pilhas em série ou em paralelo? Para você obter, você utilizar em série, você obter uma tensão maior, certo? Tem um desperdício maior, mas você obtém uma tensão maior, uma diferente potencial maior. Quando você utiliza em paralelo, mas a tensão é a mesma, por que eu vou utilizar várias pilhas em paralelo se a tensão é a mesma? É porque vai demorar mais a acabar a pilha, ela vai ter mais energia para ela fornecer e, além de tudo, vai economizar também porque a resistência interna da associação diminui. Logo, o desperdício, se comparado ao desperdício de uma única pilha, é menor. Certo? Essa são as vantagens e desvantagens, né, de se associar. A desvantagem de série é você, no caso, ter no caso, desperdício maior de energia. Em paralelo, talvez você não consiga obter a tensão que você precisa para alimentar um determinado aparelho, né? Então essas são as vantagens e desvantagens. Bom, vamos ver aqui agora o seguinte, o esquema mostra 3 pilhas ideais de 1,5 volts, quer dizer, elas não têm resistência interna. Então a eletromotriz delas é 1,5 volts e a DDP externa 1,5 volts, né? Ligado a um resistor de 30 ohms. Calcule os valores da tensão e da corrente elétrica no resistor. Então a corrente vai passar no resistor aqui, ó. Vai vindo positivo, né, para o negativo, certo? É isso aí. Bom, vamos lá. Calcule da tensão. A tensão é fácil, né, gente? É 1,5, elas estão em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo. Então é 1,5. Então, por eliminação, olha, o que você faz? Descarta, e descarta. Então só pode ser a letra A e a letra D, né? E aí então, para a gente ter certeza, a gente vai ter que calcular a corrente, né? Então já sabe então que é 1,5 volts a tensão, né? Agora, ó, para calcular a corrente, se ela é ideal, gente, se ela é ideal, tá? A pilha, eu posso calcular a corrente que passa por ela, obviamente pelo resistor, e
é igual a E dividido por R. R é o quê? R é a resistência externa. Tá? Aí você vai dizer, mas por quê? Porque ele não tem resistência interna. Tá? Quando não tem resistência interna, para eu calcular, no caso a corrente, eu pego o valor de E e divido pela resistência externa. Então aí vai ser 15 dividido por 30. Certo? 15 dividido por 30. 15 dividido por 30 vai ser 0,05 ampere. Logo, a resposta é a letra A. Bom, gente, vamos terminar por aqui. Fique com Deus. Tá? Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.